Ah, meus amigos, vocês já sabem o que eu digo sempre, o EMEP é para ver amigos. E eu hoje tenho o grande prazer de vos apresentar a Susana Florici, que foi uma amiga que eu conheci em 2009, quando uma etapa da minha vida estava a terminar, que foi a etapa da minha vida na Columbia University, em Manhattan, e a Princeton estava a começar, e assim do meio de uma grande surpresa, apareceu uma formação possível para professores de português no Teachers College, que a nossa amiga Denise Osborne, que também deve estar aqui, organizou naquele momento. Aquela foi de facto um workshop, foi olá Denise. Foi de facto um workshop fantástico, porque naquele workshop surgiu a oportunidade de eu e a Denise e outra colega organizarmos um segundo, e esse segundo workshop que eu dei modificou completamente a minha vida por causa de convites que eu fui recebendo. Foi também o teu começo, Denise, que fantástico. Muita gratidão também para a Susana. Só que eu naquele dia, recebi muito mais do que conhecimento sobre aulas. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu só conhecia virtualmente, porque a Susana é a mãe da comunidade Fala Português, que existia no Ning, não existe mais, mas que para muitos de nós que estamos aqui foi talvez a primeira comunidade virtual para professores de português como língua estrangeira, em que nós nos reunimos e que nós começámos a trocar informações e figurinhas, e foi de facto fantástica essa experiência. Claro que, como a Susana diz, e muito bem, tudo tem um ciclo, tudo começa, tudo tem um meio, tudo termina, mas há de facto sementes que foram lançadas e deixadas, e nós estamos aqui um pouco graças a essas sementes também. Oficialmente é o seguinte. Oficialmente, a Susana Florici é proprietária da Torre de Babel Idiomas e Culturas, é ex-diretora internacional da SBS, que muitos de vocês devem conhecer pelos seus livros, é ex-diretora da Câmara Brasileira do Livro, responsável pela Comissão do Livro Digital, pela Comissão e para a Promoção do Conteúdo em Língua Portuguesa e integrante da Comissão Curadora do Prémio Jabuti. É autora de diversos materiais que eu já utilizei para ensinar, e até Olha, uma expressão que eu ouvi ontem. Um dia, quando estava numa saia justa em São José do Rio Preto, a Susana me salvou para o ensino de português como língua estrangeira. Ela também já fez algumas coisas para o ensino de português como língua de herança, e enquanto membro da equipa organizadora da Frente Cultural da Língua Portuguesa, palestrante internacional na área de PLE. Então, essa é a Susana, mas eu queria vos dizer mais. Eu quero vos dizer que a Susana é a filha da senhora Adriana Florici. Okay? Ela é autora de vários livros com vários focos para o ensino de língua estrangeira. A Susana é quem me acolhe em São Paulo, é um abrigo para mim. Ela é uma filha italiana do Recife, uma italiana pernambucana. Fez parte da organização da Bienal de São Paulo. É uma formadora incansável de professores de português como língua estrangeira. É a tia de duas médicas, futuras médicas. Ela é irmã nos Estados Unidos e ela é irmã em Portugal. E é uma visão fabulosa ver os três irmãos juntos. Vocês um dia aproveitem. Ela é também formadora de professores de português como língua de herança. É uma mulher de negócios. É uma diplomata e uma mediadora cultural, é uma eterna defensora e lutadora pela língua portuguesa. A Susana é uma força da natureza que está sempre ao lado dos professores de português, é um poço de generosidade. E a Susana é uma amiga da Maria Arumi Otuki, é uma amiga da Sílvia Aboláfio, é amiga da Ana Cláudia Ramos, é amiga da Maria Lúcia Carbono Versa, é amiga da minha querida Maria Irotildes Moreira, da Graziela Forte, é amiga da Regina Brito, e nós todos lhe devemos tantas coisas. Então, o que é que ela nos vem fazer aqui hoje? Se isto não fosse suficiente, ela hoje vem aqui para com uma alma generosa, para nos falar sobre como humanizar o ensino, como humanizar o ensino digital, como humanizar o ensino da língua portuguesa e, sobretudo, como humanizar a forma como nós recebemos os refugiados que procuram um porto de abrigo nos nossos países.
Então, Susana, para mim é um prazer muito grande ter-te aqui. E eu vou-te deixar compartilhar o teu PowerPoint e vamos todos prestar muita atenção em todas as palavras que tens para compartilhar connosco. Ave Maria. Bom, eu me emociono porque, como boa italiana que sou, né, o coração é mole, né, é fraco, mas, na verdade, só para nosso primeiro grande encontro no Teachers College, organizado por Denise, muito bem organizado, um prazer, foi, na verdade, não foi nem um seminário, nem um workshop, nem nada, foi realmente uma reunião de amigos, né, amigos esses que continuam. Eu também quero retribuir a gentileza, antes de começarmos, das palavras de Luiz, e lembrar que quando minha mãe, que ele bem menciona, Adriana, faleceu nos Estados Unidos, Luiz e a esposa Julie vieram de Princeton, já estava em Princeton, eu acho, né, já estava em Princeton e vieram no dia seguinte ao enterro me buscar na casa do meu irmão, em Briarcliff, perto de Nova York, para me levar a almoçar. Então, eu sempre digo que existem, isso eu digo e repito em muitos eventos, porque é do virtual para o pessoal, de uma forma, como diz a Anete, somos uma família, né? E realmente, para mim, e ele sabe disso, porque eu digo sempre, foi um conforto para o meu coração naquele momento em que a maior parte da minha família não estava nos Estados Unidos e o sofrimento de minha mãe foi tão forte, tão grande, que a gente realmente esperava a passagem dela até com um certo alívio. Mais alívio ainda, na sequência, o Luiz e a Julie irem me resgatar para almoçar. Mais uma vez, obrigada. Sim, vamos lá. Eu vou compartilhar o PowerPoint aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver. Eu sei que ele está aberto agora. Deixa eu ver. Aqui. Não. Eu acho que eu tenho muita coisa aberta. Como diz a Maria Lúcia, Susana, você deixa coisa demais aberta, e é verdade. Share. Vocês me avisam quando tiver compartilhado? Sim. Está entrando. Já está. Já está? Uhum. Susana, eu tenho 62 abas abertas. Essa chega? Então, está vendo? Bom, então, a nossa conversa de hoje, da qual, com certeza, a Maria Lúcia também participará em alguns momentos, como eu disse, ela é o grande motor deste movimento, humanizando o digital no ensino voluntário de português a refugiados. Na verdade, humanizando o digital no ensino voluntário de português a pessoas em situação de refúgio. Como fica um pouco longo, mas o correto que nós aprendemos recentemente é pessoas em situação de refúgio, que eu acho que é uma forma muito mais correta de se falar sobre esses migrantes e pessoas que precisam sair de seus países, cada um com uma história diferente da outra, para viver em outros países, muitas vezes sem a sua família, sem condições financeiras. Vamos lá. Engraçado que não está andando. Espera aí. Bom, mudou, né, aí? Sim. Sim. O ensino de português como segunda língua a refugiados traz desafios interessantes e diferenciados, em especial quando é realizado totalmente no mundo digital. Neste encontro, nós vamos ter como base uma análise SWOT dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades e das ameaças, do trabalho voluntário da Torre de Babel, e discutiremos alguns desses desafios e como a nossa prática consegue, ou pelo menos tenta, humanizá-los. Tá? É importante, eu queria logo falar um pouco sobre essa análise, porque Maria Lúcia e eu nos reunimos praticamente quase que uma vez por semana para discutir esse projeto. Porque este projeto, e eu vou falar sobre ele no nosso histórico, esse projeto começou em julho do ano passado, já em pleno período de pandemia, né?
E a gente estruturou o projeto de tal forma como a gente começa fazendo para depois colocar o nosso projeto no papel. E ainda continuamos assim, porque é um aprendizado constante de como nós podemos e devemos trabalhar com esse público. O histórico é basicamente assim. A Torre de Babel, há muitos anos, a Torre de Babel existe há 37 anos. E há alguns anos, 5, 6 anos, eu comecei a desejar, procurar um voluntariado para a Torre de Babel. Mas eu queria um voluntariado em que eu pudesse espelhar o nosso profissionalismo de trabalho com empresas multinacionais, que é o core business, é o grande negócio da Torre de Babel, espelhar essa nossa experiência no trabalho voluntário. Então, eu não queria trabalhar com ONGs ou diretamente com pessoas em situação de refúgio, eu não queria trabalhar com estrangeiros com essa necessidade que não fosse de uma forma profissional. Eu não queria fazer um voluntariado sem uma estrutura, sem uma sequência, sem um programa, porque, como vocês sabem melhor do que eu, a gente não coloca um chip na cabeça dos nossos alunos para que eles comecem a falar português. Então, eu sei que é uma situação longa, não é uma situação de 1 mês ou 2 meses, é um processo longo. E, para tanto, a gente precisa ter uma coisa, um programa, um projeto estruturado com um público que eu, basicamente, não conhecia de perto, né? A gente via muitos refugiados pelas ruas de São Paulo, e a gente conhecia a entrada dos refugiados, especialmente da Venezuela, pelo norte do país, mas nós não tínhamos a vivência com eles. Então, procurávamos e não achávamos um espaço onde nós pudéssemos fazer esse trabalho de forma profissional, de fato. Então, esse é o histórico. Na sequência, nós vamos falar da capacitação, de como nós trabalhamos os voluntários, dos projetos que foram sendo desenvolvidos a partir deste grande projeto, que é ensinar português como segunda língua a pessoas em situação de refúgio, os materiais utilizados e, em especial, os materiais digitais. Eu pedi ao Luiz que, por favor, Vocês podem colocar as perguntas no chat, que eu não consigo ver, mas o Luiz vai me interromper. Eu não gosto de fazer, especialmente como a gente ainda, as nossas falas são olhando para a tela e não vendo vocês, que vocês coloquem as perguntas, me interrompam, porque eu prefiro fazer assim, eu prefiro diálogos, né? Bom, nesse processo de busca, que durou 4 ou 5 anos, em junho do ano passado, eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que foi pensado pela Luísa Trajano, que é a proprietária, na verdade, a família Trajano do Magazine Luiza, e ela e um grupo de 40 mulheres, há algo como 7 ou 8 anos, começou este grupo Mulheres do Brasil, tá? Hoje somos mais de 90 mil mulheres espalhadas por inúmeros países. Nesse grupo Mulheres do Brasil, nós temos comitês de trabalho, todos voluntários, tá? E eu me associei, Suzana, me associei ao comitê de educação, que tem tudo a ver com a gente, me associei ao comitê de tecnologia, porque, claro, como bem o Luiz falou, eu lido com essa questão da tecnologia há muito tempo, antes ainda da comunidade Fale Português, né? E ao Comitê de Inserção de Refugiados, que hoje se chama Comitê de Inserção de Migrantes e Refugiados. Achei, neste grupo, o profissionalismo que eu procurava. Só para vocês terem ideia, acima da Torre de Babel, nós temos uma líder imediata, uma líder dessa líder, que se chama Juliana, a líder imediata, que é a Yolanda, e a líder maior, que é a Eliane. Então, desses comitês, nós trabalhamos muito mais com o comitê, nós, na verdade, focamos o comitê de inserção de imigrantes e refugiados, e algumas voluntárias estão, inclusive, Luiz, conosco hoje. Como funciona isso? Me interrompam, viu? Como funciona isso?
As pessoas que trabalham conosco neste voluntariado são absolutamente, como a palavra diz, voluntárias. Não tem pré-requisito de serem professoras de português, não tem pré-requisito de serem professoras de nada, muito menos de português como segunda língua. Então, o que nós fazemos? Nós temos, nós apresentamos o projeto em reuniões do comitê, no boca a boca, muita gente se aproxima, né? Inclusive voluntárias de outros comitês. Eu digo voluntárias porque no momento são só mulheres, mas nós vamos querer professores capacitados para também homens, porque, obviamente, é importante a fala, as vozes, todo tipo de voz, de vocabulário, então está aberto para voluntários também, homens. Qualquer voluntário é bem-vindo. Então, as voluntárias se inscrevem para o nosso projeto, nosso primeiro passo, que é a capacitação. Então, nós temos de dentistas, a advogadas, a pessoas de TI, nós temos uma grande variedade de ciências sociais, nós temos médicos, nós temos arquitetos, nós temos uma grande variedade de pessoas que se inscrevem para fazer a capacitação e que falam, mas eu não sei ensinar português. Claro, somos brasileiros, não é porque você é brasileiro que sabe ensinar português, não é porque você é americano que sabe ensinar inglês, todos nós sabemos disso. Então, nós fazemos capacitações. Aqui eu estou como voluntárias 23 pessoas, na verdade, nós terminamos uma capacitação anteontem, uma nova capacitação, então agora nós somos 27, e essas voluntárias estão em Campinas, Curitiba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Salvador e São Paulo. Isso. 6 grupos capacitados, né? E no dia 14 de junho, que foi a última vez que eu fiz uma contagem, nós tínhamos 40 refugiados sendo atendidos naquele dia. Mas neste ano que passou, entre idas e vindas, e depois eu vou explicar por que são as idas e vindas, nós atendemos mais de 100, refugiados. De onde vêm essas pessoas em situação de refúgio? Bolívia, Haiti, Mali, Nigéria e Venezuela. Por enquanto, este é o público, mas o nosso trabalho, como agora com a questão do ensino à distância, pode ser em qualquer lugar do Brasil, nós não temos nenhuma restrição em receber alunos de qualquer outro país do mundo. No início era mais Venezuela e Bolívia, depois começaram a chegar os do Haiti, que são muitos agora. Bom, vocês conhecem a história, né? Nós temos uma média, nós ministramos, nós, com as voluntárias, e Maria Lúcia organizando, ministramos uma média de 100 horas de aulas por mês. É muita coisa mesmo, viu, gente? E nós distribuímos certificados. O nosso curso é dividido em básico 1 e 2 e intermediário 1 e 2. Nós levamos nossos alunos só até o intermediário 2, que não é pouco. Por quê? Porque o nosso escopo é atender o máximo de pessoas possível, e o nosso escopo é fazer com que eles se comuniquem em português. Essa é a nossa meta, para viver com dignidade no Brasil. Para poder se comunicar em português, para poder conseguir empregos. A questão do emprego é essencial para eles, como vocês sabem. Essas pessoas são recebidas pelo Brasil, e o Brasil oferece toda a documentação. Eles podem trabalhar no Brasil como qualquer brasileiro. Eles têm CPF, eles têm carteira de trabalho, mas eles têm a situação de não falar português. Eu vou dar um exemplo, nós temos uma aluna que na Venezuela estudava medicina e chegou ao Brasil por não falar português, obviamente também precisaria fazer vestibular, etc, etc, etc. Hoje ela é assistente de limpeza, assistente de auxiliar de limpeza em uma empresa, que não é problema nenhum você ser assistente auxiliar de limpeza, mas é só para vocês verem o potencial dessa pessoa e como a questão que entra muito da língua portuguesa faz com que ela tenha que começar de uma situação bem diferente do que ela estava na Venezuela. Nós distribuímos certificados com a assinatura da Torre de Babel e a assinatura do Grupo Mulheres do Brasil
nós distribuímos esses certificados em cada nível. Cada nível desse tem uma duração de 4 meses, com aulas 2 vezes por semana, de 1 hora ou de 1h30, dependendo da quantidade de pessoas no grupo, tá? Vou falar um pouco mais cedo ou mais tarde sobre isso. Até agora, nós distribuímos, na verdade, aqui tem 12, mas já foram 15 certificados de Básico 1, 9 certificados de Básico 2, 2 certificados de intermediário, 3 certificados de intermediário 1. Nós levamos esses alunos até o intermediário 2. Depois, nós consideramos que, para se aprofundar mais na língua, eles têm que partir para um trabalho solo ou fazendo aulas, procurando, depende do que elas precisam fazer. Mas a gente considera que até o intermediário 2, eles estão com uma comunicação suficientemente fluente para o escopo do nosso trabalho, viver com dignidade no Brasil e conseguir o emprego. Susana, a Idalina pergunta se os cursos são gratuitos. Sim, completamente, é um trabalho voluntário, 100% gratuito. E a Aline Pessoa pergunta, vocês produzem material didático? Eu vou agora falar sobre o material adotado, né? Então, vejam, é completamente gratuito, né? Totalmente, tudo gratuito. No nosso caso, da Maria Lúcia e do meu caso, existe todo um custo nosso, porque nós fazemos esse trabalho paralelamente ao trabalho da Torre de Babel. Então, nós temos um custo hora nosso muito alto, né? Porque, eu vou falar um pouco mais da experiência, o trabalho que é organizar esses alunos desde que eles chegam até a gente, e organizá-los com as voluntárias no horário que as voluntárias podem dar aulas, é um trabalho fantástico. Agora, ninguém aqui ganha nada. Ganhamos muito, viu, gente? Muito, muito. Porque nós aprendemos muito com eles. Muito, muito. Né? Mas, assim, ninguém paga nada, não. Tudo gratuito. Material adotado é a plataforma online que nós desenvolvemos, né? Que é a central alguns de vocês conhecem, a Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. É uma central, é uma plataforma online, né, que é da Torre de Babel, e é das autoras Maria Lúcia, Harumi, Silvia Burim e minha, né? E nós oferecemos o acesso gratuito, tanto para as voluntárias, quanto para os refugiados. E, além disso, a editora SBS, que é a editora que nos publica, nos fez uma doação de mais de aproximadamente 170 livros impressos. Então, os alunos, no Básico 1, utilizam a plataforma, a Central de Mídia, no Básico 2, utilizam um dos nossos materiais, o Tudo Bem, ou o Bem-vindo, enfim, é tudo gratuito, tudo gratuito. Os nossos cursos, originalmente, eram para adultos e jovens adultos. Surgiu, eu vou falar mais sobre isso depois, a questão da leitura em português para crianças, por sugestão de uma voluntária, reforço escolar, escrita e adaptação cultural e pronúncia. Eu vou falar sobre cada um deles. Bom, aulas para jovens adultos e adultos, que são indicados. Nós não aceitamos, viu, gente? Nós não aceitamos refugiados diretamente. Eles têm que vir via uma das organizações. Exemplo, Casa Venezuela, Caritas, Aldeias Infantis, ADOS, enfim, tem que vir. Por quê? Por 2 motivos principais. Primeiro, porque essas organizações fazem um filtro dessas pessoas. A gente se reporta às organizações. As organizações acompanham essas pessoas. Participam? Não participam? Não tem celular? Não tem computador? Tem problemas com a internet? Volto a dizer, o nosso papel é ensinar português. Nós não somos oftalmos, não somos dentistas, podemos até ser, mas neste instante as voluntárias ensinam português. Então é importante que essas organizações filtrem todas as pessoas em situação de refúgio que chegam e vejam se elas realmente têm interesse em estudar português. Se elas realmente conseguem ter um celular pelo qual fazer aulas, que tem acesso a um Skype, por exemplo, ou um computador, não tem,
Essas organizações procuram doações de celular. Nosso papel não é esse. E isso é muito importante em um trabalho voluntário, gente. Qual é o seu papel? Exemplo. Professora, eu não consigo fazer aula direito porque eu não enxergo a tela, preciso de óculos. Não é com a gente. Fale com a organização que lhe atende e veja se eles conseguem te encaminhar para um oftalmo, até porque eles têm direito ao SUS. Então, eles têm direito a essa assistência. Aulas para jovens adultos e adultos, nosso primeiro curso. O nosso primeiro projeto. Fazendo e modificando a cada dia, gente. Né? As aulas são ou individuais, ou em duplas, ou em grupos de 3 ou 4. No máximo, 4 pessoas no grupo. Cada vez mais, percebemos que vamos continuar, muito provavelmente, com aulas individuais ou em duplas. É muito difícil manter um grupo nessa estrutura. Por quê? Porque eles mudam de emprego, mudam de horário, mudam de cidade, têm filhos. O filho não vai mais para a escola por causa da pandemia, começa a incomodar a aula. Enfim, aula individual parece ser, agora vocês imaginam, aula individual com voluntárias que estão aprendendo a ensinar português, e nós acompanhamos. A gente não capacita e solta no mundo, né? Que ninguém é louco. A gente acompanha, a gente diz, precisa de material extra? A Torre de Babel está cheia de material extra. Mas, Susana, a Aline pergunta, qual é que é a capacitação que vocês dão a esses professores, a esses voluntários? Tá, nós começamos, Luiz, são 5 encontros, volto a dizer, nós não largamos, não, 5 encontros formais, tá? Nós falamos sobre o que é o português como segunda língua, língua de herança, damos toda a base da questão do universo de português para estrangeiros. Depois falamos das dificuldades que hispanofalantes têm ao estudar o português. Falamos das dificuldades que os orientais têm, as pessoas, enfim, falamos das dificuldades em geral, tá? Falamos dos materiais, apresentamos os materiais, apresentamos mais ou menos em detalhe a plataforma, e eles entram na nossa plataforma, na CENELP, e eles escolhem um exercício para explicar como usariam aquele exercício. Então, é uma coisa dinâmica, online, são só 4 pessoas por capacitação, às vezes 5. Então, a gente faz esse overview. Claro que, por exemplo, o grupo 1, de capacitado em agosto, hoje já dá aula sem precisar da nossa ajuda. O grupo que a gente acabou de capacitar agora na quinta-feira, vai precisar da nossa ajuda. Mas o belíssimo, Luiz, assim como nós formamos uma família, como a Nete muito bem colocou, de professores de português, esses voluntários estão formando uma família, e um ajuda o outro. Então, você tem uma dificuldade, você joga no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, e as pessoas contribuem. Ou, quando nós fazemos a capacitação, a gente sempre pede para uma voluntária estar conosco, nos ajudar na capacitação. Então, é um treinamento contínuo. Então, e também gratuito, né, Susana? E também gratuito. Tudo gratuito, tudo. Agora, não se fala em dinheiro, né? Até porque o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil não é dar o peixe, é ensinar a pescar, tá? Claro que numa situação, outro dia nós tivemos uma menina muito jovem, refugiada, que não sabia que estava grávida e de repente nasceu o bebê. Ela não tinha nada, gente, nada. Até nós, do comitê, do nosso grupo, que evitamos dar dinheiro, a gente acabou, enfim, fazendo uma vaquinha para comprar fraldas. Mas esses são casos extremos, né? Muito extremos, porque, volto a dizer, o importante para mim, e era isso que eu queria no trabalho voluntário sério, é manter, Luiz, a linha de trabalho. O nosso trabalho é ensinar português para estrangeiros. Bom, depois disso, apareceu a seguinte situação. Existe um projeto de empreendedorismo dentro do comitê, que é outro pilar, tá? Empreendedorismo é uma mentoria de empreendedorismo. Muitas dessas pessoas que vêm, em especial as mulheres, sabem cozinhar, fazem comida da Venezuela, comida da Síria, que faltou ali, temos também pessoas da Síria, né? E elas, para sobreviver, fazem e vendem a comida. Mas elas não são empreendedoras. Então,
Dentro do comitê, nós temos uma mentoria em empreendedorismo, que são 6 reuniões em que elas aprendem algumas, tanto uma parte financeira da organização financeira, enfim, é uma mentoria para melhorar a visão delas de empreendedoras. Mas, mais uma vez, foram feitos 2. No primeiro, tiveram muitos problemas com a língua portuguesa, porque as mentoras são profissionais da área de marketing, da área de financeira, etc., mas não falam a outra língua, não falam francês, não falam, e não é, a ideia é falar português. Então, no primeiro projeto, houve muito problema de comunicação. Então, no segundo momento desse projeto, nós fizemos uma avaliação do nível de comunicação oral em português, e quem não tinha nível para participar do projeto de empreendedorismo foi puxado para aulas de português, para depois ir para a mentoria em empreendedorismo. Então, esse projeto, essa avaliação, já surgiu no decorrer deste ano. No decorrer deste ano também, uma professora nossa, Gabriele, advogada, nos sugeriu, por que a gente não faz um projeto de leitura para crianças pequenas? E aí nós começamos com essa leitura em português para crianças. Não são aulas de português, vocês sabem também melhor do que eu que criança é esponja. Então, é um horário, uma vez só por semana, em que os pequenos, 9, 10, 11, 12, 8 anos, estão no computador com uma voluntária que lê para eles. Sei lá, a lenda do boto cor-de-rosa. E assim, lê e conversa com eles, compartilha a tela, e a criança vai aprendendo português, porque não preciso explicar por quê. Outro projeto que nos apareceu foi esse desenvolvimento da habilidade escrita. Nós temos uma aluna chamada Fátima, que no primeiro momento do projeto de empreendedorismo não pôde fazer, porque ela é síria e não falava português. Uma das professoras dela, além da Maria Lúcia, que também foi professora, mas enfim, a Renata está aqui com a gente, ela veio para o projeto de português, depois ela voltou, agora sim, para o projeto de empreendedorismo. Essa pessoa, Fátima, eu vou falar sobre a habilidade de escrita, porque é do filho dela, mas essa pessoa, Fátima, já deu entrevista para o Estadão, para a Folha, em português. Ela hoje se comunica nível intermediário 1 em português tranquilamente e está ótimo. O filho dela, que fala português fluente, praticamente, é enfermeiro, e ele queria prestar concurso na área dele. Para prestar concurso, a habilidade de escrita dele não é suficiente. Então, ele veio para o nosso projeto e ele hoje faz aulas individuais para melhorar a escrita e esperamos em breve que ele consiga passar em um concurso. Então, só para vocês verem o tanto. Mas, gente, aqui eu coloquei 6, esse qual é a sua história, não vou falar agora, porque é um projeto ainda em andamento, que vai ser bárbaro, mas em um outro momento eu posso falar sobre ele. E reforço escolar para adolescentes. Nunca quis fazer um trabalho com adolescentes. Este projeto da Torre de Babel, de voluntariado, não é para adolescente. Mas, o que aconteceu? Chegou a pandemia forte. Essas crianças, vocês imaginam, uma professora do lado de cada tela, com 30, 40, 20 brasileiros fazendo aula, o professor sem ser capacitado, porque ninguém esperava que isso, obviamente, fosse acontecer, as crianças do outro lado, os jovens do ensino médio, do ensino fundamental 2, que ficam com a tela escura, não mostram o rosto, o professor não sabe o que ele está fazendo, e nesse meio tem 1 ou 2 jovens haitianos, venezuelanos. Gente, o professor não tem, mesmo que tenha boa vontade, como atender esses jovens. Então, a gente teve uma evasão escolar imensa. Vocês entendem, não preciso ficar explicando. E aí eu falei, bom, então tá. Então, vamos fazer o reforço escolar para esses adolescentes. E, gente, talvez venha a ser o projeto que a gente mais vai ter retorno. Nós já conseguimos resgatar jovens que não vão à escola mais, né? Não querem mais ir à escola. Estamos resgatando para que voltem à escola, resgatando para que consigam conviver com o bullying, que é para um jovem que não fala português, não é? Então, esses são alguns projetos e tem outros. Gente, é uma coisa assim, parece uma teia de aranha. Você vai tendo que abrir o seu leque de opções. Alguma pergunta?
Sim, a Denise pergunta qual é o grau de escolaridade na língua materna dele, na primeira língua. É ótima pergunta. Mencionaste que havia uma estudante de medicina, são todos de estudos a nível universitário. Se não, como é que o letramento deles, ou na primeira língua, afeta o aprendizado de português? É uma excelente pergunta. Temos de tudo. Temos quase analfabeto, né? Então, quando a Santa Maria Lúcia, a gente recebe os nomes das ONGs, enfim, de onde vem, né? Recebemos os nomes e nós conversamos individualmente com todos eles. Pelo telefone, pelo WhatsApp. É óbvio que nessa conversa, Luiz, você consegue ver algumas coisas, né? Outros pontos aparecem durante as primeiras aulas. Mas ninguém larga a mão de ninguém. Então, nós fazemos o máximo para atender. Com aula de reforço, com material extra, fazemos o máximo para atender. Agora, a fronteira aqui é muito tênue, sabe, Luiz? Porque eu agora, depois de um ano, há um mês mais ou menos, eu venho com esse discurso. Você vai numa escola AAA de São Paulo, ou AAA dos Estados Unidos, você sempre vai ter os alunos, né, brasileiros, franceses, o que for, numa escola internacional, você sempre vai ter aquele aluno que quer aprender e aquele aluno que não quer. Então, na minha cabeça, com os refugiados, pessoas em situação de refúgio, é a mesma coisa, tá? Então, na minha cabeça e na da Maria Lúcia, se a gente conseguir alcançar e fazer com que 10% dessas pessoas se coloquem no mercado de trabalho, consigam viver bem no Brasil, está ótimo. Porque tem muitas pessoas nessa situação que estão buscando mero assistencialismo. E nós não vamos dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar, tá? Então, existem todos os níveis, Luiz, todos os níveis. E a gente tenta atendê-los. E acredito que vão aparecer todo tipo de questões culturais e próprias de viver num outro país, não é? A Valquíria pergunta, ela ficou interessada em saber se as demandas quanto à questão racial no Brasil surgem nas interações com os refugiados e como é que elas seriam trabalhadas com eles. Sim, com certeza. Situação racial. A gente, inclusive, no nosso comitê, nós acabamos fazendo contato até com outros comitês de diversidade racial, para trazer voluntários de diversas... no mundo das voluntárias já temos essa diversidade, tá? Diversidade racial. E com eles, assim, aparece. Agora, tem aquela coisa, né? De novo, aparece, mas a gente procura sempre, dentro da nossa organização, trabalhar com o português. Por exemplo, um outro exemplo, além da questão racial. A gente praticamente não fala em política, não fala em religião, né? Porque são coisas que, se a gente entrar nesses assuntos, às vezes, a gente vai abrir gavetas que nós não vamos saber arrumar, né, Luiz? Nós não somos psicólogos, essas pessoas passaram por momentos, muitas vezes, muito difíceis, então a gente foca muito no que nós estamos ensinando, que é a língua portuguesa. Mas aparecem questões muito, muito graves, mas a gente contorna, basicamente. Bom, voltando aos materiais. Você deu aí um cheirinho, mas a Aline pergunta, como é que vocês recrutam os professores voluntários? Então, já falaste que vocês entram em contato com o Comitê para a Diversidade, é um das estratégias. Hoje como é que nós chegamos a mais de 5.000 pessoas na comunidade Fale Português, né, Luiz, naquela época? É o boca a boca, né? Então, eu tenho uma lista de espera enorme. Quando a gente jogou para o Comitê de Diversidade Racial a questão dos voluntários, porque eu queria ter mais gente de diversidade, enfim, nós recebemos uma avalanche de nomes de pessoas interessadas em serem capacitadas. Né? Na sequência, nós vamos chamar também pessoas que têm algum problema de mobilidade, enfim. A gente mesmo está diversificando, mas é o boca a boca. É o boca a boca. A gente tem uma lista e é bárbaro. E gente, são tão comprometidos esses voluntários, é emocionante. Voltando, porque senão a gente
Os materiais, né? Aqui são 2 exemplos de materiais que nós recebemos, né, como doação, o nosso bem-vindo, alguns de vocês conhecem, o Tudo Bem, né, para adolescentes, né, e a nossa central de mídia para o ensino da língua portuguesa, que é o que a gente usa mais no básico 1. O Tudo Bem no básico 2, intermediário 1, e no intermediário 2 é uma mistura de coisas, dependendo da necessidade de cada um. Falando sobre o humanizar, que como a Maria Lúcia diz, vamos buscar algumas palavras importantes e humanizar é uma delas, nós não humanizamos o nosso trabalho só com os refugiados, né? Não tem como você ser frio com uma pessoa em situação de refúgio. Mas o nosso público é também composto pelos voluntários, né? Então, quantas vezes a voluntária às 10 horas da noite liga, desculpe, dizendo, Suzana, ninguém entrou na minha aula hoje. Então, eu tenho que amparar essa voluntária e explicar. Se não entrou, é porque ficou sem internet, porque deve ter tido alguma situação. Por exemplo, quando teve a morte lá no Haiti, do presidente lá, quando foi assassinado recentemente, né? Houve alunos haitianos que não entraram na aula, eles estavam chocados, estavam em estado de choque. Então, não é um problema do voluntário, né? Então, essa questão de humanizar é humanizar tanto o nosso público de pessoas em situação de refúgio, quanto o nosso público de voluntários. Esses são os nossos clientes dentro desse programa de voluntariado. Aqui são algumas fotos. Vocês veem aqui nessa primeira de baixo, aqui, é um aluno nosso que está numa casa. As casas abrem as portas para algumas pessoas nessa situação, lá em Boa Vista, né? Ele é da Venezuela, só para vocês verem a variedade. Temos uma pessoa aqui no meio que tem 72 anos, né? Claro que com essa pessoa, gente, eu não tenho como caminhar em 4 meses o básico 1. Eu vou levar 1 ano, mas ele não importa. O importante é que ele sinta que ele está pertencendo ao Brasil e que ele consiga se comunicar em português. Venezuelano também. E aqui temos a Vitória, essa fofa que foi aluna da Maria Lúcia e depois da Luciana, e que ela é uma dessas crianças, 9 anos, eu acho, né, Maria Lúcia? 12, não me lembro, que vem para o reforço escolar. E ela ficou conosco 3 meses, não conseguia acompanhar. O reforço escolar, nós não ensinamos física, nem química, nem geografia. Nós trabalhamos, vai mudar, inclusive, esse nome, reforço escolar do projeto. Nós nós ajudamos com a matéria língua portuguesa, para que ela possa fazer aula em português, né? E ficou 3 meses ou 4 com a gente, jovem que já está dispensada. Ela mesma disse, eu já consigo acompanhar a escola. Vocês imaginam isso? A felicidade que é para a gente dizer, não preciso mais, obrigada. Eu consigo acompanhar as matérias, né? É sensacional, sensacional. São alguns exemplos. Esse é um casal, venezuelanos também. Aqui, algumas mães que fazem aula com o filho no colo, porque não tem com quem deixar, né? Ali nós temos uma outra que é ensino médio. Olha ali, gente. Essa é a minha foto referência. Ali em cima, à direita, né? Canto à direita. Fazendo aula, anotando, no celular, com a professora, Luciana, né? Então, eu imagino que vocês saibam como isso emociona a gente. E se vocês vissem a foto inteira, vocês veriam que é literalmente uma pessoa com necessidade de aulas gratuitas. Assim, eu queria completar a questão da aula gratuita. Eu não posso fazer com que esse trabalho concorra com a Torre de Babel. Então, até por isso, as entidades, as associações filtram os alunos que vêm. Porque há momentos que são pessoas em situação de refúgio que não precisam de aula gratuita, tá? Então, isso é importante saber, tá? Então, pode parecer uma coisa fria de se dizer, mas é isso mesmo. Não posso fazer com que concorra com a Torre de Babel. Os pontos fortes do programa, vezes material, versus material digital. Ponto forte 1, fazer com que as voluntárias sintam que fazem parte do processo, ajudando-as, inclusive, a reconhecer o valor da língua portuguesa. Aqui é uma capacitação, vocês estão vendo aqui algumas voluntárias e a Maria Lúcia, elas estão fazendo a apresentação delas do exercício que escolheram, o vídeo, áudio, que escolheram na nossa central,
bárbaras elas, essas daqui, a do ponto aqui da direita está em Salvador, as outras 3 estão em Ribeirão Preto. Compartilhar o comprometimento verdadeiro com o que é ser voluntário. É um comprometimento, elas não podem começar, vou fazer uma aulinha hoje. Não vai fazer uma aulinha hoje. A menos que haja uma emergência, você vai fazer aula, vai ministrar aulas durante 4 meses, né? 2 vezes por semana. E é mais sério, que você precisa de mais disciplina, é uma lavagem cerebral, do que o seu trabalho, porque aqui é voluntário. Aqui o que você recebe, o seu salário, é o prazer que você tem de ver que o seu aluno está falando português, né? 3, capacitar para o uso do material em geral, em especial quanto ao digital, é humanizar o digital, mostrar como essa central que tem a nossa cara, nós estamos ali, pode servir para essa aula. Retenção de voluntárias, gente, neste ano nós perdemos 3 ou 4 voluntárias por motivos muito lógicos. Uma porque ia casar e precisava do tempo, outra por, enfim, muito pontual. Nós afastamos 2 voluntárias, porque não estava na hora delas, ainda não tinham entendido qual era o verdadeiro escopo do nosso trabalho, né? E o número 5, a Torre de Babel considera o voluntariado com o mesmo profissionalismo que tem no trabalho da empresa com as multinacionais. Outro ponto forte nosso é a prática. Opa! Vou voltar, deixa eu ver se eu consigo. A prática da Torre de Babel com o ensino à distância e com capacitações. Aqui está uma reunião, a cada 2 meses tem uma reunião geral, tá? Aqui, algumas dessas pessoas estão conosco agora, por exemplo. Os grupos de, no máximo, 4 alunos é um luxo, e a grande maioria, na verdade, é de alunos individuais, as aulas. Relatórios mensais de acompanhamento de presenças e conteúdo, elas nos passam relatórios mensais, e nós temos um acompanhamento constante de apoio às voluntárias. E a carga horária adequada para o curso. Os nossos pontos fracos são analfabetismo digital funcional por parte de refugiados e voluntários, falta de equipamentos adequados também por parte dos refugiados, bem como de acesso à internet. Temos alunos que estão indo super bem e, de repente, mudam de endereço e não tem mais internet. Falta de comprometimento de interesse verdadeiro por parte de alguns refugiados, procurando maternalismo, assistencialismo, e dificuldade de contato e comunicação com os refugiados. Às vezes mudam de número, desaparecem, ninguém sabe o que aconteceu, perderam o celular, enfim, vários casos. A nossa palavra-lei é resiliência, que nós, a partir do último mês, é a primeira palavra que ensinamos a eles. Não há como aprender uma língua se você não for resiliente no estudo. Não há como você ensinar se você não tiver resiliência no ensino. E as oportunidades, né? Nós temos a oportunidade de ampliar o leque de entidades assistenciais atendidas, de desenvolver novos projetos, multiplicar a experiência com outros núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, como foi o caso recentemente do Núcleo Ribeirão Preto e agora do Núcleo Araraquara, e em breve do Núcleo Recife. Mostrar às voluntárias a importância da língua portuguesa e da cultura brasileira por meio da língua. Maria Lúcia pediu para colocar isso aí 2 vezes, como vocês estão vendo. Às vezes a gente não tem noção da importância da nossa língua, né? Vocês sabem disso. E aí também vamos ter, né, as ameaças, ter mais refugiados do que voluntários, falta de progresso com o uso dos recursos digitais, que alguns realmente não conseguem aprender à distância, usar os recursos, interrupção dos cursos por parte dos refugiados devido a mudanças de emprego, de horário, de endereço, de falta de internet, diferença de letramento, Luiz, dos alunos, utilização de material fora da realidade e necessidade dos alunos, e risco de cair no assistencialismo. Ô, Susana, eu tenho uma pergunta sobre essa parte do material fora da necessidade dos alunos. Uma pergunta que se enquadra nesse campo. Alguém pergunta se vocês veem alguma diferença entre o material didático específico, como, por exemplo, pode entrar produzido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados,
E um material didático de português como língua estrangeira como bem-vindo? Assim, há diferença, né? Mas a gente faz, como a gente tem essa doação, nós adequamos o nosso material para as necessidades dos alunos. E vejam, vou dar um exemplo. Nós temos aquele caso da médica, ok? Nós temos o caso do enfermeiro, da aluna de medicina, do enfermeiro que quer fazer concurso. Cada caso é um caso, e nós procuramos ajudar, né? Nesses casos. Nós temos um especialista em búfalos, né? Provavelmente não vai estar no material, né? Nenhum material. Então, nós procuramos utilizar o material que nós recebemos, em especial a nossa plataforma, e adequar às necessidades. E as voluntárias estão sendo brilhantes. Estão encontrando materiais, Luiz, que a gente, nem eu, nem você, nem ninguém, com muita prática aqui, Augusta, todos nós, Denise, Anete, com tantos anos de ensino, talvez a gente não tenha encontrado. As voluntárias estão simplesmente bárbaras. Mas, sim, é um bom material. E a retenção, a Rosana pergunta sobre a retenção de voluntários, os voluntários, as voluntárias, como é que vocês cuidam disso? A retenção? Para mantê-los engajados com amar é. A gente mostra amor, e elas se sentem amadas, e nós nos sentimos amadas. É que nem aquelas xicrinhas que a gente ganhava quando era adolescente, do namorado, coraçãozinho. Amor e bom senso. Suzane, poderias dar um exemplo do que seria uma busca por maternalismo por parte de alguns alunos em situação de refúgio? Pergunta a Aline Pessoa. Sim, aquilo que eu falei, por exemplo, da pessoa que disse... maternalismo, eu talvez tenha usado a palavra errada, assistencialismo, aquela pessoa que diz, eu não consigo ler a tela. Então, você vê, está muito clara, está muito escura, a sua tela está com problemas, está rachada a tela? Não, é porque eu não enxergo direito, me faltam óculos, né? Então, isso, indiretamente, pode e não pode, mas nesse caso era, uma busca de ajuda, assim, vocês podem comprar óculos para mim, ou me dar óculos, né? Velada, uma ajuda velada. E a nossa... Como? Uma ajuda velada. Exato. E a nossa resposta ou outra coisa, por exemplo, eu preciso de emprego, né? Na primeira aula, o que ela quer é um emprego. Ou eu preciso de um certificado para naturalização, né? Então, a gente explica sobre o CELPE-BRAS. Eu preciso de emprego, nós temos um pilar de empregabilidade, né? Esse pilar de empregabilidade do comitê, ele pode desenvolver o currículo, ajudar, não somos nós. Esse pessoal da empregabilidade, eles têm pessoal de RH, de recursos humanos, eles vão ajudar, né? Você encaminha. Sim, encaminhamos, exatamente. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu fotografei isso aqui em Recife há alguns dias. Vocês estão vendo aí no meio, que diz assim, devido à pandemia, pelo WhatsApp atendemos? Bom, primeiro que eu achei fantástico, parei o carro, fotografei, por quê? Veja, além de ser uma poesia, né? Fora a crase, que não importa, devido à pandemia, pelo WhatsApp atendemos, né? É uma estrutura que foi um brasileiro, obviamente, que escreveu, é uma poesia, né? E por quê? Por que eu quis trazer para vocês? Porque neste nosso trabalho, gente, a ordem dos fatores não altera tanto assim o produto. O que eles precisam é conseguir se comunicar, sentir que estão se comunicando, né? Não é extremamente necessário, a menos que eles queiram continuar os estudos, dizer, devido à pandemia com crase certa, atendemos pelo WhatsApp. Então, aqui está o bom senso, sabe? Aqui está, se o brasileiro escreve assim, é importante que o nosso refugiado se comunique. Neste nosso trabalho, a ordem dos fatores não altera tanto assim o produto. Certo. E esse pontinho, nesse pontinho que vocês estão vendo aí, também no pontinho... Branco. Uhum. Vivem quase 8 bilhões de pessoas. Então, se neste pontinho que é a Terra, se a gente conseguir fazer uma pequena diferença, se 10% dos nossos assistidos conseguirem, como foi o caso da Vitória, dizer para a gente, não preciso mais de aulas, professoras, obrigada, já consigo acompanhar as aulas no colégio, no ensino fundamental 2, eu acho que era, ou ensino médio. Já para a gente, já é o pagamento do nosso trabalho. Aí está o nosso salário. Então, nesse pontinho,
nós temos essa multidão de gente, e entre esses quase 8 bilhões de pessoas, muita gente precisando de ajuda, cada um no seu quadrado. Maria Lúcia, você gostaria de falar alguma coisa? Não, o que eu acho assim, tudo foi explicado, muito bem explicado pela Suzana, né? Que é realmente assim, tem sido um trabalho fantástico, um super trabalho, de muito trabalho, né? Quer dizer, colocamos bastante força nessa palavra, mas exatamente respondendo uma das perguntas, né? Como retemos essas voluntárias é amor. E o trabalho inteiro, né? A palavra resiliência diz muito, e o grande é muito forte assim, o amor que a gente dedica por todo o trabalho, né? E a gratidão que a gente vê das voluntárias. E essa história, quando a Suzana disse que eu queria que colocasse 2 vezes a importância do português, que vocês não imaginam a alegria delas de descobrirem o nosso idioma, né? Isso agora, a gente olhando como o nosso trabalho profissional, né? É fantástico como elas começam a pesquisar, a ver e ouvir os alunos e ver o que é importante passar para eles esse aprendizado, né? Então, é fantástico. Isso, para mim, tem sido maravilhoso, né? De sentir isso no decorrer desse 1 ano que a gente está nesse trabalho envolvidas e muito envolvidas. É isso só, e agradecimento sempre. Eu acho que a Maria Lúcia se emociona e realmente é uma questão de se emocionar mesmo, né? Eu sei que há outras voluntárias aqui que eu tenho certeza que estão emocionadas também, e saber só isso, a gente quer crescer. Eu já não tenho, Luiz, sinceramente, do alto dos meus 66 anos, já o que eu tinha que fazer profissionalmente eu já fiz. Então, para mim, essa dedicação, o que eu tinha que provar para mim mesmo profissionalmente, eu já provei. Então, eu quero me dedicar a este trabalho cada vez mais e tentar ser uma vírgulazinha no meio dessas quase 8 bilhões de pessoas que vivem nesse nosso lindo planeta que nos acolhe nesta encarnação. Naquele ponto, né? Naquele pontinho, naquela foto. Neste momento estamos todos naquele pontinho. Isso. Suzana, obrigado. Eu só queria falar só mais uma coisa. Eu fico muito, muito feliz com a assistência a esta nossa fala. Eu sei que hoje é um sábado, todos têm família. O Luiz, super pai que é, como todos sabem, tem, né? E todos temos família, mas assim, eu acho que foi um momento mágico. Para mim, foi um momento mágico. Então, Luiz, muito obrigada pela oportunidade. O Luiz, quando ele me convidou, ele disse: Suzana, você não quer falar sobre a plataforma de vocês? Falei, posso até falar, mas eu quero falar do trabalho. Né? Eu quero falar desse, porque todos vocês são voluntários de uma forma ou de outra pela língua portuguesa, de uma forma ou de outra, né? Mas, assim, saber que fazemos a diferença. Obrigada, Luiz, pela oportunidade. Não, que agradeço. Que Vamos isso. bater palma para... Vamos, sim. Parabéns, Suzana Braz, parabéns, Maria Lúcia, todos a Abel. Bom, a pedido da Suzana, eu fui fazendo as perguntas todas, então já está, já são todas feitas. Então eu convido, se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente, pode, por favor, abrir o microfone e falar com a Suzana e com a Maria Lúcia. Eu acho que fico muito contente com o material que está sendo desenvolvido pelos órgãos oficiais também. Um complementa o outro, não existe o material perfeito. Vocês são professores, vocês sabem disso. Eu queria falar uma coisa. Sabe quando a gente tem uma festa? A gente teve uma festa aqui sexta, teve uma festa o dia inteiro, sabe? Aquelas festas compridas brasileiras que nunca acaba. No finalzinho chama para um café, chama para uma saideira. E essa saideira, Suzana, foi a cereja do bolo. Eu também me emociono e te agradeço profundamente. Isso aqui é água, viu? Mas poderia ser vodka, porque nessa hora a gente tem que tomar um bom vinho também.
É que, sabe, Susana, Eu queria só saber se eu coloco, como eu faço para colocar meu nome na lista dos voluntários. Sim, Mesmo que seja lá no final da lista. Eu vou deixar mais uma vez, eu não sei se vocês anotaram o telefone, o WhatsApp da Torre de Babel, vou colocar aqui no chat mais uma vez. Está aqui e fiquem à vontade, a Maria Lúcia recebe por lá, ou pelo meu e-mail, eu posso colocar. Agora, no momento, a gente vai procurar mais voluntários que tenham o conhecimento da matéria língua portuguesa, porque nós temos, gente, 60 indicações de reforço escolar, que vai mudar o nome, como eu falei. Então, para grupos de 4, eu não posso ter mais do que 4 adolescentes, porque senão o negócio desanda. Então, no momento, a gente vai ter que filtrar, assim, nesse sentido, mas não filtra voluntários. Eles vão, né, vão vindo e tal. Só nessa questão mesmo agora, da nossa necessidade imediata, e tanto é que nós seguramos os outros projetos de leitura em língua portuguesa para os picurruchos, por exemplo, porque não dá para fazer tudo, senão a gente abandona a Torre de Babel, que não é o caso. Eu entendo a emoção da Kátia, porque quase todos aqui nestas 54 pessoas que estamos, talvez a maioria está em situação de imigração. A gente sabe o que é estar fora do nosso elemento, a gente sabe o que é ser o peixe fora d'água. E a gente sabe o que é receber uma mão amiga de alguém. Luiz, como vocês sabem, eu nasci na Itália e o Brasil me recebeu da forma que me recebeu. E a minha família, né? E a gente sabe quando está em outro, por mais brasileira que eu seja, com passaporte e tudo, por opção, depois de adulta, me naturalizei brasileira, mas existe um vácuo, existe um limbo em que de vez em quando a gente cai, que não é nem no jogo Brasil-Itália de futebol. Aí é dose. Aí eu me. Não, aí só cachaça mesmo, né, Susana? Nós somos menos na Itália, né? Nós não somos 200 milhões. Então, mas existe um momento que a gente está nesse limbo que a gente sente, e nós temos uma vida privilegiada. Exato. Agora, você imagina uma situação que você não tem emprego, você depende dos outros, os seus filhos estão na Venezuela. Gente, é outro limbo. Deixou tudo para trás, tudo. Tudo. E nós temos uma vida privilegiada, mas também temos olhos para ver muita gente à nossa volta que não tem. Então, deu para entender perfeitamente e deu para entender a Kátia muito bem. Muito. Olha, a Susana, não sei quantas vezes eu já li, parabéns pelo trabalho. A Maria Caltabiano acabou de escrever de novo, muitas ideias compartilhadas, muita riqueza. Parabéns por esse trabalho fabuloso. Então, muito obrigado por, de facto, como diz a Kátia, ser aquela cereja ao final do dia, no topo do bolo que nós precisávamos tanto. Se vocês me permitirem, eu vou em... Você queria dizer mais alguma coisa, Susana? Não, eu só queria mais uma vez agradecer pela presença, porque realmente é uma presença muito grande, a mim parece, pelo horário, então... Eu agradeço nas minhas crenças ao plano espiritual por esta oportunidade. Ora, nós agradecemos. Eu vou só compartilhar muito rapidamente uma coisa e vou pedir que vocês tenham paciência aqui comigo só uns minutinhos, não vou alongar mais o dia. Quero agradecer a todos os colegas que participaram, todos. Quero agradecer muito à Paula Isidoro pela primeira plenária. E quero agradecer muito à Susana pela segunda plenária. Isto é incrível. E eu quero agradecer a todos os colegas que generosamente compartilharam práticas, pesquisas, atividades, tantas coisas nestes 2 dias. E que estão aqui num sábado à hora de jantar connosco, à hora de ficar do almoço em outros lugares. Eu não posso fechar o EMEP sem agradecer à ANET. A ANET, que começou a OTP na sua casa com outros colegas, como a nossa querida Beatriz Cariello. Eu não posso fazer nada sem a ajuda da Eugénia, sem a ajuda da Bruna, fabulosa, sem a ajuda da Ana Clotilde, sem a ajuda da Luana, Ellen, que fez um trabalho maravilhoso de moderação hoje, a Megan, ao Edvan,
à Tatiana, esta equipa nunca diz que não. Esta equipa diz sempre que sim e nada lhes mete medo, mete mais medo a mim do que a eles. Então, eles fazem um trabalho da OTP muito, muito prazeroso e, de facto, muito, muito mais fácil. Por favor, nós queremos muito, muito, muito que os colegas se animem a publicar as suas pesquisas. Nós precisamos de mais pesquisa na nossa área e precisamos de a tornar pública. Então nós criamos uma competição de artigos publicados ou de capítulos de livros publicados dedicados ao ensino de língua portuguesa. Participem porque nós temos $500 para vocês. E $500 não é nada de se virar as costas. Por favor, participem e enviem as vossas propostas, os vossos artigos para o Portuguese Language Journal, que é a nossa publicação profissional para a área, e também quero-vos convidar para irem explorar o que nós temos já, porque todos os artigos estão aqui disponíveis, basta, por exemplo, clicar aqui neste da Justine e vocês têm imediatamente acesso a ele, ok? Então, é de facto um recurso que está aqui disponível que nós colocamos para vocês e eu tenho que, de facto, agradecer à Lia Fernandes, à Eugénia, por fazer um trabalho de edição fabuloso. Como nós não temos mais nada que fazer, meus caros, eu decidi embarcar num projeto gigantesco, a primeira conferência dessas associações de professores de português pelo mundo, que vai ser organizada em 3 dias em janeiro, em formato digital. E, como vocês podem ver, nós temos o grande prazer e privilégio de ter colegas fabulosos que disseram que sim, organizações parceiras, como a Associação Argentina de Professores de Português, a Associação de Professores de Língua Portuguesa da Espanha, a APLEPS, que é a nossa grande parceira, a Associação de Professores Portugueses de Língua Estrangeira do Peru, com a Graciela, que é uma parceiraça desde o início da organização, a Associação de Docentes de Português da Galiza, a Associação de Professores de Português de Portugal, a Associação de Professores de Português da Finlândia, a Associação de Professores de Português como Língua Estrangeira do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Mineira de Professores de Português de Língua Estrangeira, a Association of Teachers and Researchers of Portuguese Language no Reino Unido, a Canadian Association of Teachers of Portuguese e, por fim, a Sociedade, a CIPLE, a Sociedade Internacional de Português como Língua Estrangeira. Vocês veem que todos vocês, de certeza, pertencem pelo menos a uma dessas organizações. Todos eles trabalham o mesmo afim para que tantas pessoas em tanto mundo tenham acesso à nossa língua e às nossas comunidades. Então, por favor, participem, compartilhem com quem vocês precisarem. Está aqui a chamada de trabalhos em aberta com os nossos eixos temáticos. O envio é todo feito online e depois será enviado a cada uma das associações que fazem parte da comissão organizadora. De facto, as pessoas indicam qual é a associação a que estão associadas e se vocês ainda não são associados de uma associação da sua área, associem-se, porque nós precisamos da voz de vocês, precisamos do input, precisamos que vocês nos digam o que é que precisam para nós sabermos o que é que devemos fazer, ok? Queria só dizer que a participação neste evento internacional online é gratuita, vocês só têm que ser associados de uma das associações. Não pode ser mais simples e mais barato, digamos. Finalmente, eu quero agradecer muito à Cristiane Soares, que nos vai receber no próximo ano na Harvard. A Harvard é uma universidade que está à nossa espera há 3 anos, ok? No primeiro ano não pode ser por causa da pandemia, ou há 2. No segundo ano também não pode ser por causa da pandemia. Estamos agora no 3º ano, em que eu acho que finalmente, se Deus quiser, vamos conseguir fazer o evento na Harvard. Eu espero que a situação de pandemia que nós vivemos hoje em dia termine rapidamente. Eu espero que nós tenhamos todas e todos a oportunidade de nos vermos na Harvard e de dar aquele abraço que falava a Augusta, que nos faz tanta falta. E desejo a todos, se estiverem em férias, nós aqui no Hemisfério Norte estamos, um bom final de verão, para vocês no Brasil um bom final de inverno e até à próxima. Muito obrigado por tudo. Luís,
Posso só aproveitar para fazer mais um agradecimento rápido, além de tudo, todas vocês que me conhecem, que eu conheço, Denise, etc., Ana, Clotilde, a Maria Lúcia. Maria Lúcia, obrigada por me acompanhar nessa jornada e por segurar minha cabeça, em especial logo depois da Covid, que eu estava absolutamente chutando a minha própria sombra. Então, muito obrigada, Maria Lúcia, por me acompanhar. Olha isso, gente. Os amigos são para as ocasiões e nós estamos aqui para quando precisamos uns dos outros. Verdade, se não for para isso, não vale a pena. Verdade. Então,